Gente, como vocês estão? Pai do Senhor a todos. E hoje a palavra que Deus nos dá está em Salmos 29, versículo 5. Todo esse salmo é lindo. É de você ficar assim, de boca aberta. É um salmo bem curtinho, mas esse salmo falou muito ao meu coração porque fala da grandeza de Deus. Então o salmista, ele falou de uma forma tão bonita e poética sobre a grandeza do Senhor. Aí tem aqui, ó, o 5. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Aí o 7. A voz do Senhor sopra as labaredas de fogo, do fogo. Então, o que eu achei interessante foi assim, que ao mesmo tempo que a voz do Senhor quebra os cedros, né, do Líbano, que eram aquelas árvores que faziam palácios, que eles pegavam os cedros para fazer grandes estruturas enormes e estruturas que aguentavam, são estruturas enormes, são árvores gigantescas, né? Então vocês coloquem aí no Google para vocês verem. E ao mesmo tempo ele fala, a voz do Senhor também separa as labaredas de fogo. Aí você vê, Deus, ele trabalha tanto no grandioso como no pequeno. Aí isso me chamou a atenção, eu disse, Senhor, o Senhor trabalha, o Senhor se manifesta tanto no grandioso. Por exemplo, quando Deus fala com Jó, né? Jó, onde você estava quando eu fiz, quando eu separei as águas, quando eu fiz a estrutura das águas, quando eu coloquei um ferrolho nas águas para que elas não saíssem, né? Aí você vê, né, como o nosso Deus trabalha. Ele trabalha tanto no grandioso como no menor. O Senhor, ele aparece tanto no grandioso como no menor. Aí isso me lembrou de Jesus. Porque aqui, Davi não conheceu a Jesus, mas o Espírito que havia em Davi conhecia Jesus, conhece a Jesus. Então Davi falou desse salmo e disse, né? E ao mesmo tempo eu lembrei de Jesus, eu disse, Jesus, ele curava, tirava demônios, expulsava demônios. Ao mesmo tempo que Jesus expulsava demônios e libertava aquelas pessoas de espíritos imundos, o Senhor ressuscitou um homem que já havia morrido há 4 dias, que o corpo dele provavelmente já estava podre. Então a gente vê isso, né? Assim como Deus, Jesus também trabalha no pequeno e trabalha no grande, né? E isso só confirma, né, que Jesus, ele estava no Pai, né? Então a gente vê aí que Deus, ele não muda, ele sempre permanece igual, sempre fica igual. O nosso Deus é o mesmo antes, é o mesmo amoroso antes e o mesmo amoroso depois. Jesus e Deus, eles não são diferentes na essência, na sua essência, no sentido de sentimento. Eles são pessoas diferentes, né? Deus, ele é o criador de tudo e Jesus é o Filho, mas ele é Deus também. A gente tem que adorar também Jesus e adorar a Deus, e tem o Espírito Santo também. Então a gente vê, né, como o nosso Deus, ele é grandioso, ele não muda, ele é imutável. Então, muitas das vezes eu acreditei assim, o Deus do Antigo Testamento era mais bravo e Jesus veio pregar mais amor, mas não. Quando eu comecei a ler o Antigo Testamento, eu vi o quão Deus Pai, ele é amoroso, ele é paciente. Porque muitas das vezes eu disse, meu Deus, se fosse eu não teria a mínima paciência com a humanidade. Então, assim, era um povo que pecava e blasfemava e eles pegaram até a sua saída do Egito e disseram que foi, né, deuses pagões, e depois se arrependiam e voltavam. E a gente vê o tanto que o nosso Deus é amoroso e continua sendo amoroso. E o que me chamou a atenção nesse salmo foi isso, de ver a grandeza de Deus, como Deus, ele se manifesta tanto nas grandes coisas como nas pequenas coisas. E o nosso Deus, ele é humilde. Ele, mesmo sendo tão grande, tão majestoso, ele continua sendo humilde, né? É maravilhoso. O nosso Deus, ele é maravilhoso.
Mesmo sem a gente merecer, Ele é maravilhoso. Então é essa a palavra de hoje. Vamos orar. Senhor Jesus, repreende todas as nossas vidas, os pensamentos ruins. Fica conosco, guarda-nos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E nunca se esqueça que Jesus Cristo, Ele te ama muito, muito, muito.